Olá, alunos do quinto ano. Vamos conversar um pouquinho sobre a aula 4 do Aprender Sempre, conhecendo algumas palavras novas. Quando nós falamos aqui em palavras novas, nós estamos falando em palavras que nós não conhecemos e palavras que vão acrescentar ao nosso vocabulário. Então, o que vamos aprender? Nesta aula, vocês conhecerão novas palavras e seus significados por meio da leitura. Vocês sabiam que muitas vezes a gente não sabe o significado das palavras, mas dentro do contexto do texto a gente consegue identificar o significado de cada uma delas. E o que significa tudo isso, né? Antigamente, as pessoas iam buscar informações em enciclopédias, né? Eles não tinham internet. Hoje, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente coloca lá no Google rapidinho, né? E o Google já responde pra gente. Antigamente não tinha isso. A internet, ela é uma invenção da modernidade. Ela foi criada durante a Guerra Fria, quando os grupos diferentes lutavam para dominar e controlar as informações nos meios de comunicação. O primeiro e-mail, ele foi enviado em 1969. Então, pensa, de 1969 até 2021, quanto tempo faz isso? Antes da internet, as pessoas precisavam buscar por informações e faziam isso por meio dos livros. Quando se tratava da definição de algum termo desconhecido, o que elas faziam? Elas procuravam o dicionário. Então, nós hoje temos a internet, temos o dicionário físico, temos o dicionário online para poder buscar as palavras que nós não encontramos ou que nós não sabemos. Então vamos aqui para a questão 1. Atualmente é difícil imaginar como seria a vida sem internet, não é mesmo? Mas a internet é uma invenção moderna. No Brasil, ela começou a popularizar-se em meados dos anos 80, conforme eu já falei. Ou seja, há pouquíssimo tempo. É coisa nova. Você consegue imaginar como as pessoas procuravam o significado de palavras desconhecidas antes da internet? Vamos ler o trecho de uma fábula do Monteiro Lobato para pensarmos sobre as palavras destacadas. Então veja, aqui é um trecho da fábula O Orgulhoso. Era um jequitibá enorme, o mais importante da floresta, mas orgulhoso e gabola, fazia pouco das árvores menores e ria-se com desprezo das plantinhas humildes. Vendo a seus pés uma tabua, disse: Que triste vida levas, tão pequenina, sempre à beira d'água, vivendo entre saracuras e rãs? Qualquer veitinho te dobra. Um tizil que pousa em tua haste já te verga que nem bodoque. Que diferença entre nós? A minha copada chega às nuvens e as minhas folhas tapam o sol. Quando ronca a tempestade, rio-me dos ventos e divirto-me cá do alto a ver os teus apuros. Fonte, Lobato, Monteiro, Fábulas, 1922. Veja. Então temos aqui, olha, a palavra gabola, tabua. Vai falar, professora, não é tábua? Não, não tá faltando o acento. Aqui, tizil. Aqui, saracuras e bodoque. Mas o que será que significa tudo isso, hein? Vamos pensar. Vamos falar só um pouquinho do autor dessa fábula? O José Bento Renato Monteiro Lobato. Vocês conhecem, né? Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele nasceu lá em 19 de abril de 1882 em Taubaté, aqui pertinho da gente, Taubaté, São Paulo. Morreu aos 66 anos. Ele escreveu muitos livros, cerca de metade deles para o público infantil. Sua obra mais famosa é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu adorava assistir O Sítio do Pica-Pau Amarelo quando era criança. Quando eu morava em Taubaté, eu sempre levava meus filhos lá para brincar no sítio, tudo. É bem interessante. Esse texto aqui foi retirado da Wikipédia sobre a vida do Monteiro Lobato. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só entrar lá. Então vamos lá. Você acredita que seja possível entender o significado das palavras pelo contexto da história? Às vezes a gente não sabe a palavra, mas
Vamos levantar algumas hipóteses. Volte ao texto e escreva o que você acredita que pode significar. Gabola. Voltando no texto. Aqui. Era um jequitibá. Enorme. Jequitibá, então, é uma árvore, né? Mais importante da floresta. Mas orgulhoso e gabola. O que será que significa gabola, hein? Será que é uma pessoa que se acha? Eu não sei. Pense sobre o significado e coloque aqui, de acordo com o texto. Tabua. Vamos lá. Vendo a seus pés uma tabua, disse. O que será tabua? Se ele estava num lugar que tinha árvores e plantinhas, ao meu ver, tabua talvez pode significar planta, não sei. O que vocês acham? Saracura. Vamos voltar lá no texto. Que triste vida levas, tão pequenina, sempre à beira d'água, vivendo entre saracuras e rãs. Rãs é um animal. O que será que significa saracura aqui, neste texto? Coloque aqui o que você acha, ó. Eu não sei. Tizil. Qualquer ventinho te dobra. Um tizil que pouse. Quem que pousa? O tizil. Quem pousa, geralmente são aves. Então, eu acho que tizil é ave. E você? E depois, bodoque. O que será que é bodoque? Nunca ouvi essa palavra. Que pousa em tua haste, já te enverga que nem bodoque. Bodoque é alguma coisa que enverga. O que será bodoque? Bom, coloca o que você acha. Aí, então, vamos lá. Use um marcador para grifar outras palavras do texto que você não conhece. Então, se tiver alguma palavra que você não conhece, um lápis de cor, um marca-texto ou o próprio lápis, e vamos buscar depois o significado. Agora lá, atividade 2. Vamos ler os verbetes abaixo para verificar o significado das palavras apresentadas no texto, conforme elas aparecem no dicionário. Então, bodoque. Nós temos aqui, que é um substantivo masculino, e 3 significados. Primeiro significado, bala de barro que se dispara com besta. 2. Antigo armamento, arco para atirar flechas ou balas de barro. 3. Brasil, atiradeira. Bom, qual dos significados de bodoque se encaixa melhor no texto? Aqui, então, nós temos os 3 significados. O que mais se encaixa no texto aqui, ó, arco para atirar flechas ou balas de barro. Por quê? Porque desses significados, o único que enverga é o significado 2, né? Então, vamos lá, ó. Tá vendo? Tá organizado em ordem alfabética. Agora, gabola. Adjetivo de 2 gêneros. O que significa? Que pode ser para masculino ou feminino. Aqui, ó, tá faltando o número. 1. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui tá faltando, não tem como eu colocar? Não tem problema. Aqui é o 1, aqui é o 2. Então, que ou quem exige valentias falsas ou exageradas. Ele é muito gabola, acreditava mesmo nas histórias que inventava. Então, ó, percebeu o significado? Vamos lá para outra palavra aqui, ó. Saracura, que também é um substantivo feminino. Qual dos 2 significados você acha que encaixa melhor no texto? 1. Da botânica, planta bignoniácea do Brasil. Ó, tem enrola-língua para falar. E o 2, da ornitologia, designação dada a várias espécies de aves aquáticas da família dos halídeos pernaltas, macrodáctilas e sem membranas natatórias entre os dedos encontradas no Brasil. Olha lá. Se você for pensar, aqui está vivendo entre rãs. Então, qual dos 2 significados encaixa melhor no texto? Pense um pouquinho, né? E aqui, a tabua, que não é tábua, é um substantivo feminino e também tem 2 significados. Na botânica, planta herbácea do gênero Tifa, da família das tifáceas, de cujo caule se fazem esteiras.
E 2, da botânica, planta facelócea que dá flores em corimbos. Então, nós sabemos aqui que a tabu, então, é uma planta, né? Então, vamos aqui à atividade. Responda em seu caderno. O que a Pro quer de vocês? Nós temos espaço aí na folha, então você não precisa ficar copiando as questões. Ou você responde bonitinho na folha, ou você coloca no caderno aula 4, atividade e a letra para a resposta. Não precisa ficar copiando as perguntas, tá bom? O que indicam os números abaixo dos termos em destaque? Então, olha, nós vimos aqui, o que significa esses números? Olha, tá fácil responder, né? Indicam os significados que a palavra tem. Às vezes ela tem 1, 2, 3 significados. Então tá fácil para responder. Ops, deixa eu voltar aqui que tá passando rápido aqui minha setinha. C. Como são organizadas as palavras do dicionário? Então, se vocês observarem no dicionário e até aqui no exercício, o dicionário ele traz as palavras em ordem alfabética. Senão, como que a gente ia procurar, né? Letra C. Volte ao texto e diga qual dos dois significados do termo saracura pode ser atribuído ao que está no texto. E por quê? Bom, já falei lá em cima. Pode responder. D. Você conseguiu acertar o significado de todas elas? Por quê? Bom, na nossa leitura, eu acredito que nós conseguimos acertar quase todos os significados ou todos pelo contexto do texto, né? Mas coloque a sua resposta. E na letra E, a palavra tizil não foi encontrada nesse dicionário online. Vamos voltar ao texto, ler novamente o trecho em que ela aparece e qual significado ela pode ter? Eu já dei uma dica, né? O que pousa? Pousa é alguma coisa que voa. Então, responda a letra E, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo!